Você já pintou um sonho? Sigmund Freud, o pai da psicanálise, dizia que o sonho é a estrada real que leva ao inconsciente. Ele escreveu isso, na verdade, no seu livro A Interpretação dos Sonhos. Seja lá como for, a gente sonha. E quando sonha, muitas vezes mistura um monte de coisas que estão aqui dentro da gente. Eu sou Fábio, sou artista plástico, professor, e eu já tive algumas oportunidades de pintar sonhos. Isso foi uma experiência incrível. Tem gente que diz que não consegue guardar os sonhos, não lembra deles depois de acordar. É só uma questão de ficar ligado no sonho. Vou te contar como fazer, mas já dá logo seu like e segue aqui esse perfil. Você sonhou e acordou? Anota o sonho, que ele ainda está fresco. Ou então grava no celular um áudio explicando como ele foi. Com o tempo, você vai passar a se lembrar dos sonhos quando acorda. Certa vez, eu sonhei que estava num lugar muito bonito, tipo um paraíso, aqui na Serra, no interior do estado do Rio de Janeiro, onde eu moro. E aí eu estava em uma casa linda, de sonho mesmo. A casa era uma maravilha. Eu estava sozinho na casa. O dia estava azul, a casa era grande e fazia uma espécie de um U, com um gramado no meio. No sonho eu atravessava esse gramado, entrava numa porta que dava para esse gramado, só que do outro lado, a uns 10 metros de distância. Agora um detalhe importante que acontece nos sonhos, e não sei se você já se ligou nisso. Enquanto eu atravessava o gramado, eu sentia o sol batendo na minha pele. Como é que pode isso, né? A gente sonha que o sol está batendo na pele e sente o calor no sonho, como se fosse de verdade. Bom, aí eu entrei na outra porta lá do outro lado e senti o frescor da sombra de quando a gente entra na casa e aquele cheirinho de mofo, aquela casa de serra, cheiro de móvel de madeira, sabe? Eu entrei e virei para o meu lado direito e vi um armário daqueles grandes, que a gente só via em novela de época na televisão antigamente, ou então se vê em cidades históricas de Minas Gerais. Eu fui como que atraído para esse armário. Eu abri as duas portas e embaixo tinham 2 gavetões, que eu sabia que estavam lotados, mas eu não sabia exatamente o que tinha ali. Eu, que nem sou curioso, fui abrir o primeiro gavetão. Dentro tinham centenas e centenas e centenas de fotografias, em formatos variados, algumas em preto e branco, outras coloridas, com cenas da minha vida. Meu amigo, minha amiga, tinha eu com a minha avó paterna na cachoeira, aqui em Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro. Tinha eu jogando futebol de postinho na rua, sem saída, da minha avó materna. Tinha eu assistindo corrida de carro na rua Bartolomeu Mito, aqui no Rio de Janeiro, no Leblon, quando eu era criança. Tinha eu furando onda na praia de Copacabana com meu avô, antes de aterrarem a praia e construírem o calçadão, que foi lá para o início da década de 70. E eu vi aquilo tudo no sonho. Chorei. Chorei no sonho e chorava também enquanto eu dormia. Mas não era choro de saudade, era choro de estar direto em contato com a minha vida, com a minha história, como se aquilo ali, o sonho, fosse a verdade. Uma música, inclusive, tocava no fundo, parecia um filme, o filme da minha vida. Tudo isso em um sonho, que o Sigmund Freud diz que é um caminho para o inconsciente. Acordei e pintei todas essas cenas que eu citei e criei um quadro que continha todas essas fotografias, ou seja, um quadro feito de quadros, que se chama um políptico, ou seja, poli, muitos, ípticos, painéis, ou seja, um painel composto de vários painéis. Pintar os sonhos e as ideias que às vezes brotam são um caminho para a gente colocar para fora lembranças que às vezes são maravilhosas e lembranças que podem também não ser. Não importa. O que importa mesmo é você colocar para fora o que está aí dentro e se ver nos quadros. É isso que alivia a dor e amplia o prazer da vida. Compartilha com quem você acha que precisa de mais arte na vida e começa logo hoje a pintar quadros com a sua história. Isso é maravilhoso.